Olá, estamos começando mais um programa Entrevista aqui pela TV Câmara e hoje estamos recebendo o vereador Rafael Amaral e o deputado estadual Marcel von Hatten. Sejam bem-vindos, boa tarde. Boa tarde, Lúcia. Então, o deputado estadual, formado também em Relações Internacionais pela URGS e mestre em Ciência Política, né? Eu queria então que a gente começasse falando sobre o cenário, né? O cenário político, econômico do país. Eu queria que tu nos falasse um pouquinho sobre isso. Quero também saudar o meu amigo, o vereador Rafael Amaral, que me convidou para estar aqui em Pelotas com ele. Tem feito um excelente mandato e, em se tratando de política, acho que é sempre muito importante nós ressaltarmos aqueles que estão fazendo um bom trabalho. Um cenário de intensa crise política, crise econômica e o que pior, o que agrava tanto a crise política como a crise econômica, que é uma crise moral. Porque quando você tem uma crise política, uma crise econômica, isso ocorre em todos os países do mundo, sejam democracias consolidadas ou não, você tem instrumentos legais, constitucionais para resolvê-los. Agora, quando há uma crise moral ainda, fica mais difícil, porque a lei parece que já não é mais lei, a Constituição parece que já não é mais Constituição, e aí chegamos a este ponto em que uma presidente está sofrendo um processo de impeachment, que é legal, que é constitucional, que é do direito, inclusive político e jurídico. É preciso que haja esses dois elementos, a Constituição diz isso. Nós vemos uma presidente agora sofrendo um processo de impeachment e aqueles que a defendem dizendo que impeachment é golpe. Não, não é golpe. Só é possível dizer que impeachment é golpe quando há uma crise moral que não permite ver que infringência à lei de responsabilidade fiscal é crime, que infração ao orçamento, ou seja, desrespeitar aquilo que está escrito na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, é crime. E desrespeitar o que diz a Constituição Federal, que diz, por exemplo, que não pode um presidente ou uma presidente, no caso, fazer empréstimos de bancos públicos sem autorização legislativa, é também crime contra a lei orçamentária, contra a lei de responsabilidade fiscal e contra a Constituição, que define o que são crimes de responsabilidade. Então, isso que nós temos que levar em conta. Quando há uma crise política, uma crise econômica, nós precisamos achar os instrumentos para vencê-las. Agora, quando há, além disso, uma crise moral, nós precisamos mais do que achar os instrumentos, nós precisamos renovar os nossos próprios padrões morais como sociedade. Eu queria que tu explicasse um pouquinho para os nossos espectadores como é que funciona um processo de impeachment, para o pessoal entender o que é. O processo de impeachment funciona da seguinte maneira. Primeiro, há que se ter um pedido, né, protocolado na mesa da Câmara dos Deputados, bem fundamentado, e esse pedido vai ser avaliado pelo presidente da casa e o presidente da casa vai ver se realmente tem procedência, né? Foi o que aconteceu com 34 pedidos de impeachment já protocolados contra a presidente Dilma Rousseff. Desses 34, 31 foram rejeitados pelo presidente da Câmara por falta de fundamentos. 3 foram tidos como pedidos que teriam fundamentos suficientes para abrir o processo de impeachment. E um deles, que foi o escolhido pelo presidente da casa, o deputado Eduardo Cunha, foi o pedido de impeachment do fundador do PT, Hélio Bicudo, e do Miguel Reale Júnior, que foi ministro da Justiça. Uma vez acolhido o pedido de impeachment, ele vai ser analisado pelo plenário. Antes disso, uma comissão é formada, por isso nós vimos essa disputa de chapas na Câmara dos Deputados, né? Houve 2 chapas, inclusive. Primeiro se achava que só uma poderia concorrer para fazer essa comissão processante do impeachment, uma comissão especial para analisar esse pedido, né? E aí chegou-se depois à conclusão que 2 chapas poderiam concorrer sim, que era a democracia, e uma delas venceu. E essa comissão vai analisar todo o pedido e tem 10 sessões para analisar o pedido. Depois de passadas essas 10 sessões, a presidente da República tem 10 sessões também para se defender. E, aliás, essas sessões que ela tem para se defender, esse número de sessões foi definido, sabe por quem? Por Ibsen Pinheiro, que foi presidente da Câmara dos Deputados na época do impeachment de Collor e hoje é meu colega deputado estadual. Eu ouvi dele a explicação de como foi feito o processo de impeachment na época do Collor. Passado esse período de defesa da presidente, ela não precisa usar todas as 10 sessões, né? Pode se defender mais rapidamente. Era a intenção inicial, inclusive, do governo. Não sei como está agora com toda essa crise que se instalou em Brasília. Passadas essas sessões, vai a plenário. E aí, no plenário, é necessário que
o pedido de impeachment seja aprovado por no mínimo 342 deputados. Se não houver esse mínimo de 342 deputados, né, que é o equivalente a 2/3 do parlamento, ele não vai adiante. Se for aprovado por 342 deputados, a presidente da República atual, no caso, é afastada por 180 dias e o processo segue para o Senado, que monta a comissão e tem 180 dias para avaliar esse processo e dar o seu veredito final, que também precisa de 2/3 dos senadores. Então é um processo que conta com todo o amparo legal, com todo o direito à ampla defesa, para que uma presidente que seja acusada, né, com fundamentos, possa se defender e, quem sabe, se livrar. E eu acredito que não haja desculpas para aquilo que aconteceu, que foram as pedaladas fiscais. Mas, de qualquer maneira, a presidente tem todo o direito a se defender e vai ter. O senhor falou também em crise moral, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, quando acatou o pedido de impeachment, também ele está respondendo, ele tem contas na Suíça, já está comprovado, isso a população fica meio dividida. É uma crise moral, né? Como é que a população pode ver isso? Sem dúvida. E a corrupção, ela está em todos os escaninhos da República. Infelizmente, está disseminada. É uma praga, é uma peste, é algo que está espalhado no país como um todo. Não só em Brasília, como um todo. Agora, não se pode culpar o mensageiro. Se coube a Eduardo Cunha colher o impeachment, poderia ter cabido a outro presidente da Câmara, né? Então tentam jogar os defensores do PT, sobretudo, e da presidente Dilma, a culpa sobre o mensageiro, que foi o Eduardo Cunha. Obviamente que ele terá que pagar pelos seus crimes se forem comprovados. Se tiver conta na Suíça com dinheiro ilegalmente recebido, porque ele diz que não é legal, ele também tem direito à ampla defesa. Eu acho muito pouco provável que consiga se defender das acusações, mas de qualquer maneira ele tem esse direito, assim como a presidente Dilma Rousseff também terá. Então, por isso, a crise moral realmente era muito mais ampla do que apenas uma crise que atinge a presidência da República. Agora, o país hoje não anda nem para frente nem para trás. Para que o Brasil volte a andar, volte a ir para frente, não tem a menor dúvida que a presidente da República não pode continuar no poder. E isso é sim uma avaliação política, sobretudo política. Evidente que há razões jurídicas para poder embasar o pedido de impeachment, mas politicamente a presidente Dilma Rousseff está liquidada. Nem 10% da população aprova o seu governo, não consegue reunir o parlamento para aprovar o orçamento, para aprovar qualquer lei que esteja em debate, salvo uma ou outra. Então, quer dizer, não há mais condições do país, se perdeu a confiança, o setor privado já não investe, investidores estrangeiros não querem botar dinheiro aqui, os municípios sofrem porque o vereador vai para Brasília e por mais que ele tenha esse mérito fantástico de ter sido o vereador que mais trouxe recursos nos últimos 40 anos aqui para o município, ele é um herói, porque em geral não tem como mais trazer recursos de Brasília para os municípios. E está tudo errado, a federação está invertida, isso faz parte da crise moral. Por que será que nós temos que mandar tanto dinheiro para Brasília e não fica nos municípios? Então, enfim, é tudo parte de um jogo muito mais amplo que precisa ser resolvido e ele começa a ser equacionado com o afastamento da presidente Dilma Rousseff da presidência. Vereador Rafael Amaral, eu queria que o senhor falasse agora um pouco. É bastante complicado, né? Porque o Partido Progressista, que é o partido de vocês, é da base do governo nacionalmente, mas acaba que no âmbito municipal é oposição. O Brasil é muito grande, acaba sendo essa situação difícil, né? Na verdade, nós temos uma posição, né? O Partido do Rio Grande do Sul é oposição ao próprio Partido Nacional, né? O PP do Rio Grande do Sul é oposição ao PP Nacional, né? Nós não achamos certo que o PP faça parte do governo do presidente Dilma. Mas, infelizmente, nós estamos numa situação partidária, né? Quem manda é o presidente nacional e nós somos hoje o único estado no Brasil que somos oposição ao governo. E os nossos candidatos, nossos deputados, todos, nível de partido, nós não vamos fazer vaquinha para poder pagar... como foi com o José Genuíno, que o PT fez uma grande aliança para buscar dinheiro para pagar. Nós não vamos pagar ninguém para buscar advogado, né? Então nossa ideia do partido é novas lideranças que nós estamos tendo. O Marcel hoje é um deputado estadual, mas é uma liderança reconhecida nacionalmente, né, pelas posições fortes e posições hoje verdadeiras. É um homem extremamente inteligente, tem 30 anos de idade, é um jovem político e tem mostrado que a política pode ser diferente, e diferente com posição.
né? O que nós estamos passando hoje é realmente uma crise moral, onde os valores foram invertidos, né? A situação hoje em Brasília, somos dependentes cada vez mais de Brasília, cada 10 reais de impostos, 7 vai para o governo federal, 2 fica no estado e apenas 1 no município. Isso eu digo na tribuna diretamente, né? As pessoas vivem nos municípios, não vivem em Brasília. Então o problema ele é muito grande, né? E a situação da presidente Dilma, quando é com o PT, é golpe. Quando é contra os outros, é democracia, né? Então a importância de receber hoje um deputado que tem uma moral de verdade, o qual votou, né, que não queria o aumento para os deputados estaduais, e todos os meses, comprovadamente, ele devolve aos cofres públicos o aumento, né? E nós temos vários casos Brasil afora de deputados, vereadores, que não querem o aumento e continuam recebendo. Mas o deputado Marcel é diferente. Pelo contrário, ele não recebe, ele recebe e repassa novamente aos cofres públicos. Então, um deputado hoje realmente de cara limpa e que está fazendo a diferença no estado do Rio Grande do Sul e também no Brasil. Pois os vídeos hoje, através da internet, nacionalmente é reconhecido pela posição que tem. Então, para nós, do Parlamento de Pelotas, é uma honra receber um deputado tão jovem e com certeza irá muito mais longe representando o estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. Existem crianças que a ACD ainda não consegue atender. Para ajudar, ligue 3382-2200. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal, Brasil, um país de todos. Chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. Use a direita para transitar com veículos lentos. Sinalize com o pisca para mudar de pista.
Respeite a velocidade da via. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Estamos de volta com o programa Entrevista e agora a gente estava falando, o vereador, o deputado tem apenas 30 anos, né? Começou jovem na política, assim como o senhor, vereador Rafael. A importância, né, de ter lideranças jovens, né, na política, a importância de se começar jovem, ensinar as crianças sobre política, né? Como é que vocês veem isso? Nós vivemos uma crise política no Brasil em que as pessoas se desinteressaram, se desencantaram completamente pela política. Salvo aquelas que têm envolvimento partidário ou que estão em alguma instância governamental, e mesmo essas, muitas também têm restrições à política. A sociedade em geral, ela tem nojo de política. E é duro ter que dizer isso, é duro ter que admitir isso, sobretudo eu como deputado estadual eleito agora no meu mandato, né? Então nós precisamos quebrar esses paradigmas que existem em torno da atividade política, e nada melhor do que dar bons exemplos, né? A prática são as atitudes que falam muito mais do que as palavras, né? E eu acredito que esse é o grande desafio que tanto eu, que comecei bastante jovem, como o Rafael, que também está fazendo um mandato muito bem avaliado aqui no município de Pelotas. A gente tem esse desafio muito grande de aproximar o cidadão da política. E isso se faz como? Hoje nós temos várias ferramentas muito boas que são, por exemplo, as redes sociais, né? As mídias novas que nós temos, né? A internet, poder dar transparência ao mandato, dizer aquilo que a gente pensa e não só dizer o que a gente pensa, ser aberto à crítica. Muito difícil, muitas vezes. Os políticos são vistos como, né, distantes, não gostam de ser criticados, só gostam de ser bajulados, elogiados. Eu não. Eu no meu Facebook, por exemplo, eu gosto de ver os comentários todos e, sobretudo, aqueles mais críticos, eu gosto de responder individualmente, pessoalmente, para poder tanto explicar uma eventual posição que seja divergente. Né, verdade? Claro, muitas pessoas, exatamente, falta uma informação, a pessoa não sabe exatamente o motivo que você deu de determinado voto, né? Ou mesmo que seja para dizer, olha, eu realmente tenho uma visão diferente e só que a minha visão era fundamentada nesse aspecto. Acho que isso falta muito na política. Argumentação. Né? Explicar por que você chegou àquela conclusão. Muitas vezes a pessoa vota porque está no governo ou vota porque está na oposição. E a pessoa não gosta desse jogo, a sociedade não gosta desse jogo que acaba depreciando o valor da atividade política que diz respeito a toda a cidade. Daí vem a palavra política, que é do grego polis, né? Diz respeito a toda a cidade, não diz respeito unicamente a uma facção. É óbvio que nós temos as nossas preferências ideológicas, partidárias. Nós não podemos fugir tanto assim disso também. Mas nós devemos, sobretudo, respeito ao nosso eleitor e à nossa consciência. Deputado, eu queria só que o senhor falasse, então, sobre o seu projeto de lei Escola Sem Partido. Eu tenho uma preocupação muito grande com a educação, justamente porque se nós estamos falando de participação política, se nós estamos falando de conscientização das pessoas, nós precisamos ter pessoas bem informadas, bem informadas e bem formadas. Então, para que tenha pessoas bem informadas e bem informadas, nós precisamos ter boa educação básica para todos. E isso inclui aulas de história, de geografia, de português, de matemática, de acordo com aquilo que deve ser de fato ensinado. Nós precisamos valorizar o bom professor e como tem bons professores. E infelizmente há uma minoria de maus professores que se utilizam da sua posição privilegiada, né, de ser professor, de estar ali ensinando para doutrinar criança. Isso está errado. Né, doutrinar ideologicamente, doutrinar partidariamente, fazer campanha política dentro da sala de aula, isso não pode ser tolerado. Nós precisamos ter saber discernir. É óbvio que eu sou a favor de que o professor tenha uma opinião política própria e que externe essa opinião política livremente, como bem entender, mas fora da sala de aula. Dentro da sala de aula, ele tem a obrigação de mostrar todos os diferentes pontos de vista
e estimular o pensamento, o debate dentro de sala de aula para que o aluno possa chegar às suas conclusões. Estimular a educação completa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então esse meu projeto visa justamente isso, impedir que maus professores, que são minoria, doutrinem, né? E que os pais dos alunos, os próprios alunos, sejam bem informados sobre todos os seus direitos, né? Como estudantes ou como pais de estudantes, a não serem doutrinados. O projeto fala de religião também. Aqui no Brasil a gente é um estado laico, mas tem uma predominância cristã. E a gente vê que em Pelotas, que tem bastante predominância africanista, falta bastante educação nessa parte. Não sei se o vereador Rafael Amaral gostaria de falar um pouquinho sobre essa parte. Sou mestrando em educação, né, pelo Instituto Federal Rio-Grandense e também pelo Instituto Politécnico de Bragança. Então acredito que a educação é a única forma de emancipar o cidadão. Tu investir na educação, principalmente na básica, onde a gente consegue. Eu estive participando agora dias atrás numa feira estadual de ciências feito por escolas públicas, e tu vê ali que tem meninos que tem, se tivesse investimento, seriam gênios. O que falta é o investimento, né? E sobre a situação religiosa, né? Nós estamos o Brasil é um país laico, nós temos que saber primeiro respeitar a religião de cada um. Existe, né, um preconceito muito grande com os umbandistas, com os evangélicos, né? Muitas igrejas evangélicas são pinchadas, são quebradas. Aqui no próprio centro da cidade eles tinham vidros, quebravam vidros toda hora. É muito intolerante. As pessoas têm que primeiro saber respeitar, mas para primeiro chegar a saber respeitar a religião do outro, tem que investir na educação, onde lá na base ele entender que a religião é importante e saber respeitar o próximo, se botar ao lugar do próximo, com certeza em 5, 10 anos a realidade muda. Mas infelizmente a política e muitos políticos antigos querem resultado imediato. E a educação não te dá resultado imediato. Te dá um resultado de 10, 15, 20 anos. Mas tu muda uma geração inteira. Então, na verdade, para o país mudar, tem que investir um maciço na educação. E não é isso que nós estamos vendo no governo federal, cada vez cortando mais a educação. Usa o termo Brasil Pátria Educadora, mas os cortes de educação não estão mostrando o mesmo resultado. Certo, então, quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Eu agradeço essa oportunidade, Lúcia, com perguntas bem pontuais. Parabéns pelo teu trabalho aqui e também a todos os vereadores da Câmara Legislativa, em especial ao Rafael Amaral pelo trabalho que vem fazendo em prol dos pelotenses. Deixa eu já me despedir então, quebrando todos os protocolos do qual eu sou conhecido, agradecer a TV Câmara por abrir esse espaço, né? Nós temos aqui não só um deputado, mas um cidadão que também é mestre em ciência política. É importante hoje nós conversarmos, explicar, informar as pessoas. A TV da Câmara de Pelotas tem mostrado isso. É uma TV que informa as pessoas. Não é uma TV só partidária para mostrar o trabalho do vereador, não, pelo contrário. É uma TV que informa. Então, parabéns aqui a toda a TV Câmara, a ti, Lúcia, que é uma revelação aqui na TV Câmara de Pelotas, sendo reconhecida. Então, acho que é isso. Nós estamos trazendo a informação às pessoas. Um povo informado, com certeza, não vai ser um povo mandado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. O programa Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.